Meus filhos ouviram uma música essa semana e isso impactou a rotina do sono deles. Eu sou Juliana Franceschini, sou psicoeducadora e terapeuta integrativa familiar. Se você ainda não me segue, começa hoje mesmo e fica aqui no quadro Fundamento e Acolhimento, onde eu trago aqui elementos de neurociência e várias abordagens terapêuticas para te mostrar na prática como que funciona tudo aqui dentro da gente. Bom, o Rafinho e o Lucas, gente, chegaram falando que estavam com medo do lobo mau. Eu estranhei porque essa história a gente nunca contou pra eles aqui em casa. Isso aconteceu, gente, justamente na hora de dormir. E eu vi que era um medo real, ao partir do momento que eu apaguei a luz. Perguntei pra eles, e sim, eles me confirmaram que estavam com medo do lobo mau. E aí eu aproveitei e nomeei a emoção, né? Eu falei, vocês estão com medo, então? E eles asseguraram que sim. E eu trouxe, então, segurança. Falei que não existe lobo mau, né? Que o lobo é um animal como qualquer outro. E eu conectei, por exemplo, a vários animais que eles adoram, inclusive ao leão, que eles adoram ficar imitando o leão. Diz que um lobo é igual a qualquer outro. Mas eu fiquei encucada com essa história, né? Então, no dia seguinte, ao deixá-los na escola, eu perguntei pra professora se eles estavam trabalhando com esse texto, com essa história, enfim. E ela disse que não tinha contado nada dessa história, mas que ela tinha colocado uma música aqui, o Seu Lobo, da Xuxa, e o Rafinha adorou e sempre pedia pra ela repetir. Só que, ao mesmo tempo que ele pedia a música, ele logo falava assim, medo não, medo não. E aí, quando ela me falou isso, me deu o start que eu precisava, sabe? Ele estava com medo, só que ao mesmo tempo ele estava tentando o quê? Elaborar esse medo. Pela neurociência, gente, o que acontece é que a amígdala, né, que é responsável ali pela área do cérebro relacionada ali ao medo, quando ela vê alguma ameaça, ela dispara muito rápido na infância, né? E o que organiza, que é o córtex pré-frontal, né, que regula esse medo, ainda está completamente imaturo. Então, o corpo, ele sente tudo isso como um perigo, uma ameaça real, mesmo estando ali no imaginário. Vamos pensar que quando nós adultos entramos em crise de pânico, é esse mesmo processo, tá? E quando a gente vai olhar ali pelo ângulo da psicanálise, né, esse lobo ali, ele entra como um símbolo. A criança acaba projetando ali os medos, as inseguranças, né, as experiências, muitas vezes, que ela só que ainda não consegue nomear. Quando a criança repete, né, seja música, fala, brincadeira, isso a gente pode entender como uma tentativa de elaboração psíquica, né? Ou seja, é uma forma de transformar alguma coisa passiva, no caso aqui o medo, em algo ativo, através do brincar. Se a gente ainda vai olhar para um outro ângulo, né, pela TCC, que eu gosto muito também, a gente entende essa repetição como uma exposição, né, que a criança, ao mesmo tempo que ela vai entrando em contato, os estímulos, ela vai tentando educar o cérebro dela como se aquilo não fosse, de fato, uma ameaça real. Ou seja, por mais que meu filho pedisse para a professora colocar a música várias vezes, ele não estava gostando do lobo, muito pelo contrário, ele estava tentando, né, internamente dar conta, elaborar aí esse medo, na verdade, que ele estava sentindo dessa figura imaginária. E aí, como mãe, como terapeuta, como mediadora aqui nesse processo, eu entrei com imagens, tá? Peguei e comecei a mostrar aqui esse livro, que é uma versão onde o lobo não é vilão, muito pelo contrário, né? Isso ajudou ele a organizar essa representação interna e trazer coragem, enfim, pra deixar esse momento, principalmente de dormir, né, gente, por favor, muito mais leve. A gente tem um ponto aqui importantíssimo pra falar, tá? Que nem toda criança está pronta pra lidar com esse tipo de brincar simbólico. Até, na verdade, uns 3 anos, o cérebro ainda tá muito no concreto. A criança vive tudo como se fosse real. A partir de uns 3, 4 anos, ela começa ali a diferenciar um pouquinho entre fantasia e realidade, mas é a partir dos 6, 7 anos que há maior integração entre a amígdala, tá, e o córtex pré-frontal, e a criança consegue diferenciar melhor o que é real e o que é imaginário. Por isso que, dependendo da fase ali da sua criança, essas histórias, elas precisam de mediação, tá? E conforme for, se começar a impactar muito a rotina, até de pausa. Vamos lá, gente, nem todo medo vai vir do nada. Sempre vai ter algum gatilho ali, né? E nem toda exposição também pode ajudar. Às vezes pode atrapalhar, principalmente quando a gente fala de histórias infantis. Mas o que faz a diferença é a presença de um adulto ali mediando, tá? Trazendo sentido para a criança aí nesse processo. E se você percebe que seu filho tem alguns medos, mas você não sabe como ajudá-lo, saiba que você não precisa passar por isso sozinha. Tô aqui para ajudar e te orientar.